Há 2 domingos nós começamos a falar, meus irmãos, sobre Nicodemos, né? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 3, para que nós nos lembremos de João, que fala sobre esse homem de Deus, Nicodemos. Quem achou aí, diga amém. Amém, meu irmão? Amém ou não amém? Amém. Agora. Nicodemos foi procurar Jesus à noite, na calada da noite, quando poucas pessoas estavam vendo Jesus, né? Quando ele foi buscar Jesus, João fez questão de frisar que ele fora buscar Jesus à noite. Veja lá, João 3, versículo 1, dizendo o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, e aí que começa aquele diálogo que nós vimos no outro domingo, né? Há 2 domingos atrás. Um diálogo que mostra, né, revela, né, dá-nos a entender que Nicodemos não foi apenas de noite, a sua alma estava passando por uma noite, né? A sua alma estava em trevas. Nós vemos nesse diálogo 3 colocações de Nicodemos e observamos que a alma dele, não é, a sua mente, a sua consciência, vão sendo despertadas por Jesus para alguns pontos, algumas questões que ele, como mestre em Israel, ignorava. Era um ignorante em relação a questões básicas que ele tinha certeza de que sabia. Ele tinha certeza de que era expert naquelas questões. E ele, por exemplo, não entendeu e respondeu até ironicamente quando Jesus disse que era necessário nascer de novo. Este que veio a se tornar um dos temas fundamentais do Novo Testamento, o novo nascimento, coisa, por exemplo, que está oculta no Antigo Testamento. Esse conceito não aparece no Antigo Testamento da maneira clara como aparece do Novo. No Novo Testamento nós ouvimos falar sobre regeneração, novo nascimento, nascer da água e do Espírito, nascer de Deus, uma coisa que transcende a prática religiosa comum. E hoje, meus irmãos, muitas pessoas dentro da igreja cristã evangélica parece que ainda não compreenderam bem esse processo pelo qual deve passar. Não é todo crente, não. É todo filho de Deus. No prólogo, nas primeiras palavras do Evangelho de João, ele diz: mas a todos quantos o receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E olhe, meu irmão, crer no Novo Testamento, no Evangelho de João especificamente, significa muito mais do que acreditar. Acreditar não exaure tudo aquilo que o verbo crer significa no Novo Testamento. De maneira nenhuma. Crer não é somente ter a ciência de alguma coisa. Vai muito além. E Nicodemos tinha certeza de que era um crente em Deus fiel. Um homem que, como eu disse naquele domingo passado, retrasado, era incorruptível, acima de qualquer suspeita. Um homem que ele tinha uma idoneidade aparente, né? Uma hombridade notória. Uma pessoa que tinha uma excelente, não era boa, uma excelentíssima reputação por parte dos seus. Mas ele não era salvo. Veja só, meu irmão, não era salvo. Jesus disse isso claramente a ele: olha, Nicodemos, você tem
que nascer de novo. E o Senhor o indaga: mas você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Você não conhece isso? E Nicodemos então nós observamos no diálogo, capítulo 3. Nicodemos então começa a questionar: meu Deus, quem sou eu? Como é que eu estou? Quem sou eu? Quem sou eu? Será que eu estou? Será que eu sou realmente aquilo que eu penso que eu sou? E aqui, meu irmão, eu faço a primeira pergunta para você essa noite: será que o seu nome, você tem consciência disso, que o seu nome está escrito no livro da vida mesmo? Será que você tem essa consciência? Não estou falando dessa vontade não, viu, irmão? Não confunda certeza com vontade. Eu não estou perguntando se você tem vontade de que seu nome esteja. Porque se eu perguntar isso, todo mundo vai dizer sim. Eu estou perguntando se você tem certeza absoluta de que seu nome está escrito no livro da vida. Naquele momento, aquele grande mestre em Israel, porque Jesus disse que ele era mestre, duvidou. Ele compreendeu que ele não era salvo. Ele compreendeu que ele não era um novo nascido. Já pensou, meu irmão? Um mestre em Israel. E ele então está de noite conversando com Jesus, ali na calada da noite, não é? Está conversando com Cristo ali naquele momento, como nós dizemos, de maneira bem nordestina, na surdina. Não é? Ele está conversando com Cristo quando nenhum outro dos seus amigos estava vendo o que ele fazia. Sabe por quê, meu irmão? Porque Nicodemos, na sua mente, achava que ainda tinha muito a perder. Ô, meu irmão, quando eu olho como o materialismo nos prende, como a nossa propensão, né, de nós termos uns relacionamentos e uns laços com o mundo, meus irmãos, às vezes sufocam a nossa fé. Isso é para o pobre e para o rico, viu? Isso não é só, isso é para todo mundo. Como esses laços às vezes sufocam, abafam, neutralizam a fé de muitos. Quando eu observo isso, eu vejo que muitos de nós estão na situação de Nicodemos. Às vezes até agindo de maneira religiosamente impecável, mas sem o conhecimento, a vivência de questões básicas da fé. Sabe por quê, meu irmão? Porque a vivência espiritual provém do Espírito Santo de Deus. Não é do intelecto humano, não é da vontade humana. Vou dizer mais, não depende de quem quer ou de quem corre, como diz Paulo, mas de Deus usar sua misericórdia. Não depende nem de você, depende de Deus, aleluia, trabalhar em você. O que é que compete a mim e a ti? Crer. Crer que o Senhor Deus é poderoso para transformar a minha história. Crer que o Senhor é poderoso para transformar a minha vida. Crer que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, como diz a Bíblia, daquilo que eu penso ou imagino. Porque, meu irmão, o Espírito sopra onde quer, vai dizer Jesus. O Espírito faz o que quer, aleluia. O Espírito opera como quer. O Espírito sopra, faz, age, move. Isso foi o que Jesus ensinou a Nicodemos nesse diálogo. O Espírito, Nicodemos, sopra onde quer. Isso tudo é para lembrar vocês daquele diálogo poderoso entre Jesus e Nicodemos. Um diálogo, meu irmão, que diferentemente do que acontece com muitos crentes que têm experiências com Deus, da sua palavra, né? Infelizmente, de maneira diferente do que acontece com muitos crentes, um diálogo que impactou verdadeiramente a vida de Nicodemos. E eu vou dizer mais, vou ousar dizer isso. Esse impacto não acontece com todos não, viu? Esse impacto acontece com alguns. Com poucas pessoas, são poucas pessoas realmente que sofrem aquele impacto verdadeiro, transformador, vivificador, que os trazem, né? Ou os traz melhor, dizendo, do caminho da porta larga para o caminho da porta estreita, do caminho da perdição para o caminho da salvação. Nunca foi para muita gente, viu, meu irmão, esse caminho. O Senhor Jesus disse, olhe, granjeai por entrar pela porta estreita, que conduz à salvação. Poucos são os que entram por ela.
Saiam do caminho da porta larga que conduz à perdição, porque muitos são os que vão por ela. Mas aquele diálogo de Jesus e Nicodemos, ele mudou a vida de Nicodemos. E Nicodemos saiu daquele diálogo, com certeza, meu irmão, com certeza, ele saiu daquela conversa com Jesus, dizendo, meu Deus, a minha alma está igual essa noite, em trevas. A minha alma está nas trevas da ignorância, a minha alma está nas trevas da estupidez, a minha alma está nas trevas da religiosidade, a minha alma está nas trevas do desespero, eu não tenho esperança. Nicodemos, meu irmão, ele pensou isso com certeza absoluta. E como é que nós podemos saber disso? Pela maneira como ele vai agir depois. E depois, e João cita Nicodemos 3 vezes. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Próximo registro de João de Nicodemos mostra Nicodemos mais diferente. No capítulo 7, vai lá para o capítulo 7, João. A partir do versículo 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam, este é verdadeiramente o profeta. E outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Que eles haviam se confundido, pensando que Jesus vinha da Galileia. Eles não sabiam que Jesus havia nascido na Judéia, em Belém. E aí confundiam o nascimento de Cristo, como confundiam o local onde Jesus tinha nascido, muitos deles questionavam, mas isso aí veio da Galileia. E a Bíblia, e a palavra diz que o Cristo virá da Judéia, de Belém. Eles não sabiam que Jesus já havia nascido em Belém. Versículo 44. Alguns dentre eles iam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram, por que não trouxeste? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele algum dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Olha a pergunta, viu? Eles estavam lá, veja, os guardas vieram, e eles disseram, vocês foram enganados? Os líderes de vocês, os responsáveis por vocês, aqueles que guiam vocês, somos nós, os sacerdotes, os fariseus. Creu nele algum dos fariseus? Creu nele algum dos sacerdotes? Creu nele alguma das autoridades? Mas Nicodemos estava lá no meio, viu, meu irmão? Nicodemos estava lá no meio. Você vai ver agora. Versículo 49. E aí mostra muito bem como era o coração daqueles líderes, viu, daqueles dias. Nesse versículo. Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Olha só aí. Esse era o tipo de líder, viu? Estava guiando Israel naqueles dias. Algumas versões têm ralé. Não é? Quanto a essa ralé, que nada sabe da Bíblia, que nada sabe da lei. Quanto a essa ralé, que nada sabe, é ignorante, é maldita, é amaldiçoada. Esses eram os líderes daquela época, viu? Versículo 50. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles, dar-se-á o caso que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Nicodemos, pela primeira vez, questionou os seus amigos. Nicodemos, pela primeira vez, não ficou calado, meu irmão. Tentou, mesmo que de maneira minimalista, fazer a diferença. Nicodemos, pela primeira vez, estava mostrando que
começara a pensar diferente, não mais se enquadrava no sistema, não estava totalmente em trevas. E nós, nesse segundo ato, meus irmãos de Nicodemos, na palavra do Senhor, podemos entender que a alma de Nicodemos estava saindo da noite e caminhando em direção ao dia. Estava saindo daquele local de trevas, de dúvida, de ironia, né? De saber tudo, né, meu irmão? De achar que sabe tudo e que é daquele jeito intransigente que você muitas vezes pensa que é daquele jeito que se age mesmo e que dane-se Deus e o resto, porque é assim que a gente age. E não adianta olhar uma palavra dessa e ficar, meu Deus, o que é isso? Não, é isso mesmo. Quando a gente age de maneira intransigente, dane-se Deus e o resto. Porque não se engane, viu, meu irmão? Trevas na alma de um indivíduo o afastam vergonhosamente de Deus. Trevas na consciência de uma pessoa, mesmo que se diga nascida de novo, o afasta do Senhor. E mesmo que não professe blasfêmias, sua vida se torna uma blasfêmia contra Deus. Porque Deus não age mais de acordo com aquilo, na sua vida, com aquilo que Ele prescreveu na sua palavra. Deus não guia mais. E é por isso que a Bíblia diz que o nascido de novo é como aquele que se libertou de cadeias, é como aquele que se libertou de uma prisão, é como aquele que se libertou de algemas, que o prendiam a práticas mundanas, as quais Deus detestava, odiava, e agora age livre. É essa a essência da liberdade do Evangelho da Graça, meu irmão. Diga, é esta a essência da liberdade do Evangelho da Graça. Amém, meu irmão? Olhe para cá, meu irmão, em nome de Jesus. Porque o Senhor quer te libertar, meu irmão. Porque Deus quer te trazer mais da sua graça. Paulo disse, da sua plenitude, temos nós recebido de Deus graça sobre graça. E é a graça de Deus que faz com que eu vá saindo da noite, né, em que minha alma se encontrava, alta madrugada, né, trevas densas, tá certo? Só trevas, desencontro, tristeza, desilusão, desesperança. E na vida de Nicodemos, mesmo que ele não tenha avançado, mas João registra esse diálogo. Mas um diálogo tão sem importância, negativo, importantíssimo para que nós observemos que, meus irmãos, quando o Espírito começa a soprar, ninguém pode impedir, bendito seja o nome do Senhor. E o Espírito começou a soprar na vida de Nicodemos, né? Ele podia ter dito, olha, eu creio nele já, viu? Mas naquele momento ficou calado ainda. Ele podia ter dito, olha, eu creio nele, vocês estão errados, ele é o Cristo, eu estive com ele de noite, e ele me falou, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas ainda havia, meu irmão, algo que prendia Nicodemos a esse sistema que o próprio João condenou. O próprio João condena esse sistema nos seus escritos. Ele diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque a amizade do mundo constitui-se inimizade com Deus. O que é que há no mundo? O próprio João vai dizer na sua primeira carta: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E quando João diz isso à igreja, meu irmão, presta atenção, viu? Ele não está falando de uma fronteira física. Quando ele diz o mundo é aqui, olhe. Não são essas ruas, não, nem esses rios, nem essas praças, não é esse planeta físico. O mundo, meu irmão, é aqui. O que há no mundo, e ele vai dizer concupiscência, soberba, é aqui. É por isso que o crente precisa ter muito cuidado com o mundanismo, porque o mundanismo invade a sua mente. E existem muitos cristãos que são cristãos professos, mas mundanos. Agem de acordo com o sistema mundano. E é por isso que Jesus está
o Espírito de Deus está inspirando o apóstolo para que ele diga isso aos seus leitores: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque a amizade do mundo constitui-se inimizade com Deus. E como é que eu amo o mundo? Não é eu saindo com uma placa e dizendo eu amo o mundo, não é isso não, meu irmão. É como eu ajo. Se eu ajo de conformidade com o mundo, eu estou dizendo que amo o mundo. E Nicodemos ainda amava o mundo. E Nicodemos sentia a saudade do mundo. E Nicodemos sentia a falta do mundo. E ele não tinha o seu coração completamente voltado a Deus. Ainda não. Não era dia. Era o final da madrugada. Ô, meu irmão, não está bom ainda. O sol ainda não raiou. Ele é, né, o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã. Mas esse sol ainda não brilhou na vida de Nicodemo. Calou-se quando não devia ter calado. E João registra isso no capítulo 7. Os fariseus se impuseram em Nicodemo. Tu és também da Galileia, Nicodemo? Tu vieste de lá também? Do Nordeste? Tu és nordestino? Galileia está no Nordeste de Israel. Tu és nordestino, Nicodemos, também? Tu sabe que não pode vir nada do Nordeste, bom Nicodemo. No Nordeste, Nicodemo, só tem atraso, só tem pobreza, miséria. Tu não sabe disso, Nicodemo? Como é que tu vai acreditar nesse homem, Nicodemo, nesse nordestino que vem lá da Galileia? Nicodemos, acorda, Nicodemo. A verdade está conosco, Nicodemos, está em nós, acorde. E Nicodemos então se cala, meu irmão. Perdeu uma chance extraordinária, mas perdeu porque ainda não havia dado devido espaço para que o Espírito de Deus soprasse de maneira mais copiosa na sua vida. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito de Deus está aqui. Se você está passando por uma noite, escute bem, na sua espiritualidade, Deus quer fazer com que você vá direto para o dia, bendito seja o nome do Senhor. Deus quer tirar você das trevas da noite, das cadeias que o prendem ainda a este mundo tenebroso, que está em trevas, e as almas de muitos ainda estão presas às trevas desse mundo. E eu gostaria de frisar novamente que quando eu falo de mundo, eu não estou falando do físico, eu estou falando do sistema, e o sistema está na mente. Como há cristãos dispersos, que parece que não sabem para onde estão indo, que não sabem o que estão fazendo, que dizem coisas inconsequentemente, líderes fracos, cujo brilho pessoal transcende o brilho de Cristo, ultrapassa muito ao brilho de Cristo. Ô, meu irmão, como nós estamos errados nesse movimento, nesse mover. Como nós seguimos pessoas que têm palavras que são cheias de arrogância e vazias de caráter. Meus irmãos, nós precisamos voltar à simplicidade daquilo que o Senhor Jesus ensinou. Não é para que nós venhamos a almejar, meus irmãos, seminários, encontros, momentos proféticos, enquanto a nossa própria vida não se sustenta. Durante uma hora, muitos estão como estavam os apóstolos com Cristo no Getsemane. Se Jesus está ali alertando, puxando, incentivando, amém. Basta que Jesus saia uma hora, né? Dorme. Essa é a igreja, meu irmão, que aprendeu a confiar mais em líderes humanos do que no líder principal, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, que aprendeu a seguir fórmulas engendradas pela mente humana, do que seguir os simples conselhos da palavra daquele que é o autor e consumador da nossa fé.
Nicodemos estava aprendendo, viu, meu irmão? Ele não parou por aí. Aleluia, glória a Deus. Perdeu a oportunidade aqui, mas continua seguindo a Cristo, né? E acontece então aquele momento que é o mais importante, depois do nascimento de Cristo, obviamente, no ministério do Messias, que é a crucificação. Na crucificação, diz a Bíblia em Mateus, que da hora sexta à hora nona, do meio-dia às 3 da tarde, tudo ficou em trevas. Às 3 da tarde, Jesus morre. Entrega o Espírito a Deus. As trevas se dissipam, né? O véu do templo se rasga. Não existia mais sentido em ter trevas, não. Sabe por quê, meu irmão? Porque agora o acesso à pessoa de Deus estava liberado. Bendito seja o nome do Senhor. Não havia mais as barreiras naturais da pecaminosidade humana, porque vencemos essas barreiras da pecaminosidade através do sacrifício de Jesus na cruz. As trevas se dissipam. Torna-se dia, claramente. 3 horas da tarde ainda é dia. Em muitos lugares o sol ainda está a pino quase, às 3 da tarde. É dia. Estão todos ali reunidos, todo mundo está vendo todo mundo de novo. Bendito seja o nome do Senhor. Quando as trevas se dissipam, os 3 amaldiçoados continuam lá, viu? No Getsemane. O judeu considerava o malfeitor, pendurado no madeiro amaldiçoado. O romano sabia muito bem disso, o romano tinha